Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos à nossa jornada de estudo aqui pela plataforma Zoom. Não é? Ontem já tivemos na nossa casa o seminário, né, que foi dirigido e aplicado por Jane e Helena estava dirigindo. E hoje nós iremos dar sequência ao estudo da nossa obra Entre o Céu e a Terra, né, o sétimo livro dessa coletânea de 13 livros do nosso querido André Luiz, e que nós possamos, como sempre, né, estar com as nossas mentes, os nossos corações abertos para poder absorver todas as reflexões que são trazidas para que nós possamos apreciá-las e trazer para a nossa caminhada. Hoje teremos apresentando o estudo a nossa irmã Lohane Froté, ela que é trabalhadora da nossa casa, e irá, né, de certa forma, debutar na apresentação desse estudo, que ela esteja sempre tranquila, sempre imbuída nessa vontade de estudar e dividir os seus estudos conosco. Irá fazer a harmonização a nossa irmã Helenilza. Francisco fará a prece de abertura do nosso estudo deste ano, né? E a Aline fará o encerramento. A partir de agora, aqueles que não irão contribuir, mantenham seus microfones fechados e que nós possamos iniciar o nosso estudo, né? A nossa noite dando graças a Deus. Graças a Deus. A leitura de hoje é psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor, nos seguidores e beneficiários do Evangelho que os cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, compelindo-nos à sementeira e à construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já aguardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando o esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada
E não temas, se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Que assim seja. Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e de misericórdia, Jesus nosso Mestre, amigo de sempre, benfeitores espirituais, guardião desse estudo, os nossos agradecimentos iniciais por mais esta oportunidade de estarmos retornando a nos reunir em Teu nome para estudar mais uma página do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Pedimos o Teu amparo, a Tua proteção para a nossa irmã Lohane, que vai apresentar o estudo de hoje, para que ela seja inspirada e iluminada pelo seu mentor espiritual. Que a nossa reunião transcorra num clima de paz e de fraternidade. Que possamos sair deste momento, Senhor, de aula, um pouco mais fortalecido, mais iluminado e com mais compromisso de realizarmos a nossa reforma íntima. O mais, Senhor, os nossos agradecimentos, louvamos o Teu nome e que assim seja. Oi, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 23, apelo maternal, mas antes de começar a entrar nesse capítulo, eu queria voltar um pouquinho no capítulo 3, que fala sobre obsessão, para a gente poder entender esse capítulo que eu vou apresentar hoje. Ele fala da obsessão da Odila sobre a Zulmira. A Odila, ela era esposa do Amaro, que após a Odila desencarnar, casou com a Zulmira. E a Odila, ela não aceita, mesmo desencarnada, ela nutre um ciúme pelo Amaro. E além disso, o filho dela, mais novo, vem a falecer e ela nutre o sentimento de raiva, de vingança em relação a Zulmira, porque ela acredita que a Zulmira deu causa à morte do seu filho. No contexto, ele já viria acontecer essa morte por conta de um suicídio que ele cometeu em uma encarnação anterior dele, ele já passaria por esse processo. Só que Zulmira, ela tinha ciúme dos filhos com o Amaro, e ela desejou que esse fato ocorresse. E ela também, né, na situação que eles estavam na praia, ela, de uma certa forma, ela auxiliou para que esse fato ocorresse. E aí, a Odila, vendo todo o ocorrido, além do ciúme do Amaro, ela ainda surgiu esse sentimento de vingança. E ela começou a obsidiar a Zulmira, de uma forma que, através da subjugação, que ela começou a entrar num processo depressivo, adoecer, né? E aí houve a necessidade, né, do socorro espiritual, e Clarencio foi procurar a Clara, que era um espírito de um grau de elevação bem alto, assim, e ele não conseguiria ter essa conversa com Odila, auxiliar Odila, e ele foi procurar a Clara, que achou ela mais possibilitada de realizar essa função por conta que ela tem essa forma de
de chegar ao coração da pessoa, né, a tocar mais no lado sentimental. E no capítulo 19, em que ele procura a irmã Clara, ele conversa com ela sobre Odila e ele percebe que ela se emociona e que ali, em algum momento, com ela, aconteceu também algo parecido com o que aconteceu com Odila. E aí, eu acredito que houve uma sintonia ali, uma forma melhor dela chegar até Odila, conversar com Odila, porque quando a gente até percebe com nós mesmos, quando nós vamos conversar com alguém que a gente já passou por um problema parecido, a gente tem uma facilidade melhor de conversar com aquela pessoa, de orientar aquela pessoa da melhor forma. Nós mesmos no nosso dia a dia, nós percebemos que quando a gente tem uma experiência parecida, nós conseguimos chegar até o coração daquela pessoa, confortar, tentar ajudar aquela pessoa a encontrar uma saída para aquele problema. E nessa situação houve essa sintonia de uma certa forma. E nessa situação toda, eu trouxe até uma questão que eu achei bem interessante trazer, fazendo o contraste da lei dos homens com a lei de Deus. Que nessa situação que houve com o filho da Odila, o que aconteceu ali na praia? A Zulmira, ela facilitou que ele fosse afogado. E naquela situação, ela, por ser madrasta, ela, por lei, ela seria o agente garantidor, como se fosse mãe, responsável por aquela criança. Então, ela teria o direito de prestar o socorro, teria que prestar o socorro. Então, ela cometeu uma omissão. Ela cometeu uma omissão para que ele se afogasse. Então, isso dentro da lei dos homens, dentro do direito penal, isso seria punível. Só que ali ficou como se fosse uma fatalidade que aconteceu. Só que para Odila, que via aquilo tudo, e ela como desencarnada, ela viu os pensamentos da Zulmira. E ela viu que essa era a vontade dela. Então, ali, porque o direito penal ele não pune o pensamento, só a ação. Mas será que para as leis de Deus o pensamento não seria culpável? A vontade que ela teve ali não seria uma culpa? Que ela depois ela carregou esse sentimento de culpa. E por esse sentimento de culpa e arrependimento, ela baixou o padrão vibratório. E aí Odila conseguiu, ela ficou no mesmo padrão da Odila, pelo sentimento ali de ciúme, né, que ela tinha do Amaro. Junto com esse sentimento de culpa, ela baixou o padrão vibratório e nisso Odila conseguiu obsediar ela. Então, será que para as leis de Deus é assim, dessa forma, igual é para a lei dos homens? E aí a irmã Clara, ela vai até a casa da Zulmira e vê o Odila lá. E aí
quando a Odila viu a irmã Clara, naquele envoltório todo luminoso, teve essa sintonia ali com ela, e quando a Odila a viu, ela desesperada, ela gritou: "Anjo de Deus, socorre-me". Aí a irmã Clara perguntou o que ela fazia. Aí ela disse que estava se vingando por amor, porque ela entendeu que tanto por amor ao Amaro, mas agora principalmente pelo filho. E ela fala que a Zulmira, ela matou o filho dela, né? Então, ela se desesperou e isso piorou a situação ali da Zulmira, da obsessão, porque nós, assim, nos colocando no lugar dela, porque quando a gente desencarna, nós continuamos os mesmos. A gente somos os mesmos, tanto encarnado quanto desencarnado. E eu acho que ali é uma situação muito complicada, porque quando a gente consegue ver o pensamento do outro, eu imagino a Odila, para quem é mãe, eu não sou mãe, mas para quem é mãe deve ser desesperador ver uma situação daquela, em que vê o filho afogado, ver a intenção de uma pessoa que poderia prestar socorro, mas não faz, e ela também não conseguia fazer nada para salvar o filho. E imagina o sofrimento que o Odila passou, porque nós temos que olhar os dois lados, né? Porque a Odila, ela é um espírito que está sofrendo. Muitas vezes a gente pensa que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, vai ser mais fácil quando a gente desencarnar, a aceitação, quando a gente pedir para visitar o nosso lar, para ver nossos entes queridos, como que a gente vai encontrar quando a gente chegar e ver? Para quem deixou um marido, deixou um filho, deixou uma esposa, será que nós vamos aceitar com compreensão que o nosso ente querido se casou novamente, né, ou qualquer uma outra situação que ocorreu ali? Será que vamos ter essa clareza, essa calma, esse entendimento todo? Porque quando a gente está estudando, a gente não tem o entendimento, vai ser mais fácil, mas talvez não, talvez a gente não sabe, né? Porque nós mesmos às vezes nos surpreendemos com nossas atitudes às vezes. Então não sabemos como que nós poderemos reagir. Não quer dizer que o Odila seja ruim, ela está em estado de sofrimento. Vendo essa situação toda, ela pode até saber que ela está desencarnada, mas ela não aceita essa situação toda, e aí ela quer se vingar, ela não quer que aquilo ocorra, quer se vingar, ela acha que foi invadido ali a casa dela, e então é uma situação muito difícil. Então, ali precisa de ter a ajuda tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, porque um não é melhor que o outro, né? A ajuda tem que ser de ambos. E nessa situação das duas, é, é uma situação que não pode ser feita de qualquer maneira, tem que ter a retirada da Odila ali de uma forma que não venha trazer danos para a Zumira, que ela possa vir até a óbito. Então, ali houve um processo de obsessão tão sério que houve, né, a subjugação, e isso
tem essa tendência de ter esse cuidado para poder separar as duas, né? E a irmã Clara, quando ela conversa com a Odila, ela instrui a Odila. Ela fala que ela já deixou para trás aquele lar que ela vivia, né? Que aquela etapa ali já terminou, que ela já desencarnou, querendo dizer isso para ela, ela já desencarnou e que ela tem que ter essa consciência para até então ela rever o filho dela. E aí a irmã Clara, conversando com ela, nós vemos que a irmã Clara, até no, chegando aqui mais pro final do ela até fala: rejubila-te, irmã querida, grande é a sua felicidade, podes ajudar, e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com testemunho de sua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos espero por um minuto igual a este, para meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Então, aqui nós percebemos que Clara passa por uma situação parecida, né? E ela diz para Zumira que ela tem essa oportunidade de auxiliar, talvez, o filho dela, né? Então, ela tem que sair dessa situação que ela está presa ali naquele sofrimento, para ela também evoluir, ela caminhar, dar seguimento na evolução dela. E aí a irmã Clara conversa com ela e consegue fazer essa retirada dela dali sem que haja danos a Zumira. E aí nós vemos o quanto que isso é muito sério quando a gente não vigia, né, os nossos pensamentos, quando a gente não perdoa, a gente sabe que o perdão ele é muito difícil, né? Mas que ele é necessário. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem o trecho da Bíblia, né, que fala: se contra vós pecou seu irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele haver pecado contra mim? Até 77 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 77 vezes. É a passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 a 22. Então, Jesus nos recomenda esse perdão, porque o perdão, ele nos liberta dessas dores, né, dessa situação toda, e nos faz caminhar, né? E ele fala, no Evangelho também, fala sobre a vingança. Que a vingança ela é um atraso para a nossa evolução. E o Evangelho também nos adverte, como espíritas, a não manter esse sentimento, né? Então, nós, tendo o entendimento da doutrina, fica mais fácil, eu acredito, da gente poder melhorar, fazermos a nossa reforma íntima, porque isso é bom para nós e é bom também para o próximo.
E quando a gente entende o que acontece com a gente e começa a perdoar mais, começa a entender as atitudes daquele irmão, que talvez ele está em outro grau de evolução, né? Então, a gente não sofre tanto, a gente passa pelo processo, claro que vamos sentir, mas a gente tem que ter consciência que tem que deixar passar e perdoar, buscar sempre o perdão. E o auto-perdão também é muito importante, porque muitas das vezes a gente não se perdoa ao que nós fizemos. Então, todos nós, encarnações anteriores, nós fizemos algo que não foi legal com o nosso irmão. Então, a gente tem os nossos irmãozinhos desencarnados que nos acompanham. E quando a gente vai melhorando, a gente mostra essa melhora para ele. E aí ele vê que a gente está se esforçando em melhorar. E ele também começa a querer se melhorar. Que tudo é passageiro. A dor é passageira, a mágoa é passageira. Nós temos que tornar esses sentimentos de mágoa, de rancor, passageiro. Então, quando o outro que a gente fez mal vê que a gente está mudando, nós estamos assumindo outra postura perante a vida, e aí ele também vê isso, ele, poxa, essa pessoa não é mais a mesma, né? Então eu vou querer melhorar. Mas quando tem certas situações em que às vezes aquele irmãozinho ele não entende, às vezes há necessidade do socorro espiritual, das mesas mediúnicas, né? Para poder conversar com aquele irmão, mostrar para ele o que está acontecendo, que principalmente ele está se prejudicando, porque o outro que está encarnado, ele está seguindo o caminho dele. Então, ele está preso a uma situação que às vezes leva anos e anos ali. Ele não está caminhando. Ele está preso naquela situação de séculos atrás. Né? Então, nós temos que fazer ele ver que isso está prejudicando principalmente a ele. Né? E é tão bom quando nós vemos que esse irmãozinho ele quer se melhorar, ele quer sair daquela situação. Né? E eu acho muito importante esse trabalho, porque é muito triste, né? Nós, em alguma situação atrás, talvez, onde nós ficamos presos muito tempo numa situação assim e recebemos o auxílio da espiritualidade. Então, hoje, se nós pudermos fazer isso por eles, é muito bom, né? A gente poder, cada um nos darmos as mãos para ajudar o outro, que na caminhada evolutiva, quando a gente vê um irmão caído, a gente possa parar e dar a mão a ele e ajudá-lo a levantar, a sair daquela situação. Porque todos nós vamos chegar um dia à evolução que não precisaremos mais reencarnar. A gente sabe que é demorado, mas se cada um ajudar um ao outro, isso vai acontecendo, não é? Que não podemos ser egoístas, nós temos que pensar sempre no próximo. E eu gostei muito desse capítulo, porque ele fala sobre isso, né? Então, muitas das vezes a gente ouve falar de uma forma negativa do obsessor,
né? Mas ele nada mais é que nós, desencarnando, sofrendo por aquela situação que a gente não aceita, aquela situação que a gente se depara, né, e não aceita. Então, a gente tem que ter esse outro olhar para nossos irmãos. E aí, então, é isso. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, algum esclarecimento. Eu vou deixar obrigado primeiramente, Lohane, né, pela primeira vez. Sei que tá soando aí pra caramba, né? Mas obrigado pela sua janela que você abriu, né? Nós todos estamos agradecidos pela sua boa vontade. E eu deixo aí para aqueles nossos irmãos, né, que queira fazer alguma colocação a respeito do capítulo. Temos ainda bastante tempo para a gente possa dialogar acerca do capítulo. Posso falar? Pode. Primeiro, agradecer a Lohane esse estudo, realmente, ter trazido para nós, né? Além da essência da história, também esse link com o próprio direito, né? Quando a gente age não, mais intuitivamente do que pensando nas consequências. Mas esse capítulo é interessante que ele chama uma atenção muito grande para a questão da dureza, né, da Odila, desse posicionamento dela tão forte quanto aquele sentimento de vingança que ela tem com relação a Zulmira, que mesmo Clara, e aí quando a gente pega lá no início logo no início do capítulo, aquela descrição de como Clara aparece, aquela luminosidade toda, nem esse espírito extremamente iluminado consegue, no início, reverter esse pensamento tão forte de vingança que Odila apresenta com relação a Zulmira, com relação ao ciúme, com relação ao sentimento de vingança que ela tem pela morte do filho, eu até numa anotação que eu fiz aqui no livro, destacando assim o que a gente tem que se preocupar com essas nossas mazelas da nossa personalidade, ciúme, o egoísmo, né? O orgulho, que quando nós vamos partindo daqui para a espiritualidade, ao desencarnar, como o Lohane também comentou, essas mazelas seguem com a gente. E nós, quando chegamos lá do outro lado, queremos fazer com que elas se tornem mais ávidas no sentimento que nós temos em relação àquilo que nós deixamos na Terra, ou as situações pelas quais nós passamos e terminamos sendo, num determinado momento, os obsessores daqueles que já estão vivendo as suas vidas numa outra perspectiva, mas eu, enquanto um ser vingativo, ciumento, materialista, orgulhoso, né? Egoísta, apegado a tudo que eu tinha aqui na Terra, eu vou para lá e chegando lá, eu não aproveito o que a espiritualidade traz para a minha transformação, que já devia ter sido feita enquanto eu estava encarnada. E Clara tem um trabalho, coitada, de fazer a Odila entender, né? Nossa, olha, com aquela paciência toda dela, e ela sempre se mostrando muito categoricamente vingativa, né? Então, essa dureza da Odila, né, a gente já sabia disso, mas nesse diálogo com Clara, eu achei que ficou muito marcante mesmo, né? Bom, é isso. Mas foi muito bom, viu? Isso. Fala, Chiquinho.
Aproveitando, fazendo coro aí com Jane, né? Também dizendo que foi muito bom, né? Pela primeira vez, esse esforço, esse suor, esse coração que acelera, né? Então, Lohane colocou a cara, aspas, a tapa, né? E se saiu muito bem. E a gente vê nesse capítulo aqui, né? Várias situações. Primeiro, a questão da humildade do Clarencio, né? Que os perguntaram, mas por que você não tira, não arranca a Odila da Zumira, encaminhá-la para a espiritualidade? E ele falou que não tinha condições, né? Isso eu acho que é uma atitude de humildade, um espírito da envergadura dele ter que pedir auxílio um outro espírito, né? Para que pudesse realizar este trabalho de desobsessão, né? Eu acho que a gente tem que se curvar diante disso, porque a gente se acha tão prepotente que a gente tudo pode, que a gente tudo faz, que a gente tudo... E quanto, né, a gente vê, né, que na espiritualidade, aqueles que envergam, né, uma condição de superioridade, também eles colocam nessa questão de humildade. Uma outra coisa também, essa questão da monoideia, porque acredito que Zumira não está fazendo tudo aquilo por ruindade, né, mas ela que ela se viu no direito adquirido, né? E de repente ela de posse, aspas, desse direito, né? Ela se viu na obrigação de defender o lar dela, achou que Zumira era um intruso, essas coisas todas, né? E a gente vê isso, né? Quanto o espírito é muito é, vamos chamar assim de obsessor, muito renitente, essas coisas todas, quando chega alguém que apresenta aquele espírito uma perspectiva de vida diferenciada, que aponta um caminho diferenciado que possa contribuir para o seu crescimento, aquele espírito se desarma. Isso não acontece na reunião mediúnica. Quantas vezes a gente recebe um irmãozinho que ele vou matar, que vou fazer, que vou acontecer, né? Porque a mente dele se cristalizou naquela situação. Eu acho que quando o dialogador apresenta ele o outro lado da moeda, uma nova proposta, ele, né, fica assim até que meio que assustado, porque não tinha visto sobre esse ponto de vista, porque aí a mente dele estava totalmente embotada já nisso, pode até falar isso melhor do que nós, quando nós estamos com essa mente cristalizada num pensamento doentio, a gente não consegue tirar essas vendas dos olhos. E a sensibilidade, né, da dialogadora, da irmã Clara, né, falando para Odila, abraçando Odila, acolhendo Odila, isso foi trazendo o quê? Um refrigério para o seu íntimo, né? Então, enquanto ela estava tão preocupada com uma situação, o que estava acontecendo? Ela estava se distanciando dos seus amores, principalmente do seu filho Júlio. E quando a Clara faz, né, apresenta essa proposta, a Odila cai em si, realmente. Pô, o que mais importa, né, eu ficar aqui lutando, né, em ferro frio, do que abraçar meu filho, de rever meu filho. Então, tem valores muito maiores do que aquele que a gente pensa, né, que a gente está defendendo. Mas é isso aí, Lohane, parabéns, foi excelente seu estudo. Yara? Parabéns, Lohane, pela coragem, pelo estudo. A primeira vez é sempre, né, mais complicadinho para a gente, mas você foi bem. Continue, né, sempre nesse caminho aí, trazendo essas coisas boas para a gente. É uma coisa interessante que eu achei na leitura, no livro, né, uma coisa que traz, é a questão quando Clara diz para ela assim, você já te imaginaste no lugar da Zulmira, no lugar do Amaro, né? Porque o Amaro, ele ficou sozinho com aqueles filhos. Então ele assim se viu no direito, no dever, né, de arranjar uma esposa para que cuidasse da casa dele e dos filhos, né? E ela, como é que ela ficaria sem o esposo, se fosse ele que tivesse desencarnado, né? Então, é,
a gente precisa de alguém para nos auxiliar, nos proteger, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. E ter essa, ai meu Deus, a palavra me foge, essa dignidade de aceitar, né, que eu não faço mais parte dessa casa, né? Eu vou fazer sim, com amor, o meu amor, desejando sempre o bem, sempre. Então, isso aí me chamou bastante atenção nesse capítulo. Achei muito interessante que a Clara diz para Odila, né? É isso. Mais alguém? Janice, Falar alguma coisa. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? o seu microfone está fechado, Janice? Está saindo nada aqui, não. Ué, Tá mas ouvindo mais baixinho, Janice? Isso. tá aberto. Está ouvindo melhor agora? Está baixo ainda. É o volume do computador. Né, não, Tá baixo, mas dá para ouvir, né? Vou botar o fone. Estão me ouvindo agora? Está baixo, mas dá para ouvir. Só você falar um pouquinho mais alto. Agora melhorou? Melhorou. Então, todas essas situações, né, nos fazem refletir o quanto nós ainda somos egoístas, o quanto somos interesseiros. Kardec pergunta, né, o que nós deveríamos fazer para evoluir mais rápido, o que nos trava a evolução de uma forma mais efetiva e qual seria o indício de um atraso moral. Os espíritos falam que é o interesse pessoal. Então, sempre que a gente coloca o nosso interesse pessoal à frente do outro, a gente erra. Então, nesse caso aí, ela não enxergava, ela enxergava o seu filho, o seu interesse, como ela pôde fazer isso, tomar o seu lugar, o seu marido, o seu filho. Então, a gente precisa entender que nós não temos pessoas, nós não temos ninguém. Nós estamos junto com elas enquanto for necessário para ambos. E outra coisa que eu vejo também, que nos causa muito sofrimento, é não aceitar aquilo que é. A gente quer que o outro seja diferente, a gente quer que a situação seja diferente. A gente não aceita. Isso é uma soberba, um orgulho de nós acharmos que nós sabemos o que é melhor para a situação, para as pessoas e mesmo para nós mesmos. Quantas vezes nós damos passos errados porque nós não sabemos nem gerir a nossa própria vida e cometemos muitos enganos que nos fazem sofrer depois. Então, eu acho assim que, primordialmente, todos nós temos que trabalhar essa humildade de meditar na oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma recomendação do Cristo exatamente pela nossa ignorância. Então, quando estivermos diante de uma situação, né, entender que nós não estamos ali por acaso, nada aconteceu por acaso, tudo é um encadeamento gerido pelo Pai, porque não há fora de Deus. Estamos todos imersos em Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, tudo que nos acontece, Deus está presente. E se permitiu, é porque isso tem uma utilidade para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, eu vejo que para que nós não caiamos em ciladas como essa, né? Que nós possamos vigiar e orar, como Jesus nos recomenda, mas sempre buscando essa humildade de saber que somos seres especiais, sim, perante Deus, mas que não temos diferença uns para os outros. Somos todos especiais, merecimentos iguais, e que
a empatia é fundamental para que a gente compreenda, trabalhar essa caridade segundo o entendimento de Jesus na nossa vida e nas situações, também nos leva a um crescimento e uma compreensão maior, né? É indulgência para o erro alheio. Benevolência, indulgência e perdão. É a caridade conforme Jesus nos recomenda. Onde Kardec cunha na nossa bandeira, né? Fora da caridade não há salvação, mas é essa caridade. Que enquanto nós não a adquirirmos, nós não vamos nos salvar. Nos salvar de quem? De nós mesmos. Do nosso mal interno, porque enquanto a gente tem essas atitudes de vingança, de orgulho, de interesse pessoal, a gente está se desconectando das leis do universo. E ao nos desconectarmos dessas leis que nos regem, a gente fica desequilibrado e com isso a gente fica se sentindo sozinho, com medo, inseguro, porque há essa desconexão com o Pai. Ele está conosco, mas a gente precisa estar com Ele. Então, bom, era só isso tudo que eu tinha para dizer. Desculpe o alongamento e parabenizar a Lohane, que foi muito bem, conduziu muito bem, e é muito bom ter você aí à frente de um trabalho, se desenvolvendo, estudando, porque quando somos convidados a estudar, nós somos o primeiro beneficiado, né? E seja bem-vinda à divulgação da doutrina espírita. Luiz. Boa noite, parabéns, Lohane, também. Foi muito bem. Queria destacar a parte do socorro espiritual, em que André Luiz começa a descrever a aproximação da irmã Clara. Ela aproxima-se do doente e começa a orar. E, gradualmente, o ambiente se transforma, uma incidência começa a envolver o local. Tem uma luz dourado, azul. O que eu quero destacar é que a prece ela não é apenas palavras, né? Não é apenas palavras. A prece ela tem uma força. Quando a gente ora sinceramente, a gente transforma o ambiente onde nós estamos, né? Essa parte eu achei assim, bastante interessante. E também quando, como a nossa irmã falou, as perguntas fizeram com que a irmã que falou obsidiano refletisse. Haverá algum ponto de contato, amor e vingança? Uma das perguntas. Essa pessoa muito profunda, né? A gente também, isso a gente acaba aprendendo que através de perguntas a gente pode fazer o outro refletir, sem utilizar muitas palavras, fazer uma pergunta. Então, eu achei interessante isso. Tem várias perguntas aqui que foram feitas, né? E o ciúme, quando fala do ciúme, né? O ciúme que não destruímos enquanto estamos no corpo físico transforma-se em fogueira que nos calcina o coração depois da morte. Quer dizer, a gente tem que trabalhar isso, encarnar, porque após desencarnar, entre uma encarnação e outra, nós vamos sofrer com esse sentimento. E por que permanecer na vingança se ela... Olha outra pergunta que eu acho como mestre, né? Por que permanecer na vingança se ela pode encontrar seu filho no caminho da inovação espiritual? Nesse instante, o coração dela quebra e ela começa a chorar. Aí, se ajudar é a maior felicidade que uma pessoa pode ter. Isso a gente aprende muito com essas leituras. Como é que é? Lohane? Eu acho que é o nome dela. É isso aí, Lohane. Parabéns, Lohane. Obrigado. E mais alguém? Uma coisa. Só queria falar uma coisa. Quando a Lohane também falou sobre isso, né? Quando tem que ser bom para a gente, mas quando a irmã que estava hoje começou a ter um sentimento mais saudável, mais caridoso, automaticamente o problema obsessivo
foi resolvendo. A irmã lá, eu senti melhor, graças a essa reflexão da pessoa que o Espírito está obsidiando. Muito obrigado pela atenção. Faz, Janice. É só um complemento, né? Depois do Luiz Francisco ter dito sobre ciúme, que eu vejo as pessoas... Vocês estão me ouvindo? Eu vejo as pessoas encarando o ciúme como algo natural, sinal de amor, sinal de cuidado, sinal de que se importam com o companheiro. E o ciúme não é nada disso. Então, a gente não pode naturalizar algo que é pernicioso. Quem tem ciúme é uma pessoa insegura. Porque numa relação de adultos, se há confiança, não pode haver ciúmes. Se há desconfiança, tem que se resolver essa desconfiança. Porque a gente não pode conviver com alguém desconfiando. É a base de uma relação saudável, seja ela qual for, entre amigos, entre patrão e empregado, né? Entre nós, trabalhadores de uma casa espírita, a gente tem que confiar uns nos outros, tem que confiar na casa, a confiança é a base. Então, quando há o ciúme, não há confiança. E se não há confiança, tem algo errado acontecendo na relação. Então, a gente precisa resolver isso. Então, eu vejo as pessoas, não, eu tenho ciúme, meu marido tem ciúme de mim, ou minha mulher tem ciúme de mim, mas aquele ciúme normal de casal não é normal. Então, é só esse adendo, né, que a psicologia nos traz com uma amplitude irreparável, que a gente precisa olhar para o ciúme para não naturalizar. Se a gente está sentindo ciúme, se a gente está sendo vítima de ciúme, a gente precisa sentar e conversar, e se não conseguir resolver, que a gente busque ajuda, para que a relação que está adoecida possa ser curada. Era só isso. Janice, esse ciúme não é só de pessoas, não, né? Também de coisas, não é isso? Aí de coisa já é apego, né? Porque você não desconfia ou vai te rejeitar. É mais a parte de apego, que também é ruim. Né? A gente precisa desapegar das coisas, até porque nós que somos espíritas, ter apego a coisas. Tem gente que tem assim, né, um apego, mas é que foi do meu pai, que foi da minha mãe, é sentimental. A gente entende, mas não é saudável. Com certeza. Porque você e outra pergunta, Janice. Você, terça-feira que vem, conflitos existenciais, você vai começar pela introdução? Eu vou começar, vou fazer uma introdução, mas não vou ler ela toda, não. Não, mas você vai começar por ela, né? Você não vai entrar direto no capítulo, não? Você acha melhor? Eu ia fazer uma pequena introdução. Porque eu li aquela introdução, achei que tem tanta coisa ali para você falar. É mesmo. Porque a princípio eu ia... Te sugiro começar por ela. Tranquilo, então, ordem dada, ordem cumprida. Não é ordem, não, sugestão. Não, tá tranquilo, porque eu tinha condensado assim para a gente fazer nesse ano o livro todo, 2 capítulos, mas depois eu vi que não vai dar mesmo, senão a gente vai passar batido por coisas importantes. Então, já que a gente meu contrato vai ser renovado para o ano que vem, então a gente pode começar pela introdução. Tá bom? Eu abri 3 janelas, né? Eu comecei pelo título, quando eu comecei a olhar, estudar pelo maternal, né? Aí eu lembrei, né, que o amor mais próximo de Jesus na Terra é o amor de mãe. Então você vê o papel de Clara quando vai fazer o acolhimento, né, a Odila, né? Aquele amor a tal ponto, né, que quando Clarencio diz ali que ela chegou a equilibrar todos os centros de força, né? E quando você vai ali ver nos livros que trata do perispírito, aonde estava a Clara, né? Num grau de evolução, porque quando o espírito
né, equilibra seus perispíritos, ele moralmente, intelectualmente, ele já alcançou aquele patamar. Então, você vê que ela vem com aquele todo amor, trazer aquele amor que Jesus pediu, né? A Joana de Ângeles, nesse livro que Janice vai trazer para a gente, dividir conosco o fruto dos estudos dela, né? Ela diz que Deus amou tanto o mundo de tal forma que mandou seu filho amado. Para quê? Para ensinar o amor, não é isso? Jesus veio trazer essa essência divina que ainda se encontra latente dentro de cada um de nós, e que nós demonstramos isso no afeto, né? Joana, no livro Ser Consciente, fala sobre essa amargura aí da Odila, né? Quando ele fala desse amor, apego, né? Amor ego, que ela vai denominar, que é o amor-apego, que é a posse, a dependência do emocional e a necessidade do controle, porque ela ali, ela está controlando tudo, meu filho, meu marido, então ela está ali naquele controle. A outra janela é quando a Yara até tocou, né? Quando ela faz questão. Ela, porém, matou meu filho, aí a Clara, como pudeste provar semelhante acusação, né? E Jesus deixou uma advertência, né, tão maravilhosa para a gente, quando ele diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente pega essa fala e analisa ela, você vê que ela está no futuro. Conhecerei a verdade vos libertará, porque o nosso presente está preso, igual Joana coloca nesse livro para a gente. O nosso presente está preso nas verdades que nós ainda nos detemos de acusar, né? Aquela limitação de verdade. Então, você vê, eu achei muito bonito essas duas janelas aqui. Então, muito bom. Tem ainda 3 minutos, então eu vou agradecer mais uma vez, Lohane, agradecer a todos pela presença, né? Desde estar aqui no chat, a Rô falou que não conseguiu escutar a Janice, né? Eu também fiquei bom tempo também sem escutar, depois vou na gravação ver se é problema também aqui nosso, né? Da nossa recepção. E convidar a todos para esse ano, né, a casa, né, como eu falei dessa fala de Jesus, de conhecerei a verdade vos libertará, nós não podemos afirmar que a casa não nos oferece as condições de aprendermos a conhecer a verdade, né? Nós estamos nas terça-feira aí cheio de seminários, né? Nós percebemos na casa, a Jane e todos, que muitas vezes, né, as pessoas alegavam que o seminário ia até 21h30, hoje é no mesmo horário do nosso estudo, apenas uma hora, né, de estudo, e nós temos as quintas-feiras, temos aos sábados o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo avançado da doutrina espírita na nossa casa, nas segundas, nas quartas, na sexta. Então, estão todos convidados, né? E que nós permanecemos em grupo e como grupo estudando essa obra como estamos fazendo hoje. Muito obrigado a todos. Vou convidar a nossa querida Aline, para que a Aline faça o encerramento, né? Apesar que falta 1 minuto e pouco. Chico, quer falar alguma coisa, Chico? Então, Aline, com você, querida. Boa noite a todos. Amado Deus, o nosso Pai de bondade, misericórdia, aos nossos maravilhosos benfeitores que fazem esse estudo aqui e tudo mais possíveis. Agradecidos estamos por termos novamente essa oportunidade de continuarmos aqui juntos estudando.
todas essas obras que chegaram até nós para nos iluminar os pensamentos, nos trazer reflexões para que possamos aprender a contornar as nossas fraquezas, que a gente consiga aprender com o verdadeiro amor que o nosso mestre nos ensinou e assim conseguir ver que os nossos irmãos, com as suas falhas, apenas nos demonstram as falhas que nós mesmos carregamos. Que a gente possa ter misericórdia tanto com as nossas pequenas, todas as nossas falhas por conta de nossa pequenez, mas que também a gente possa ter a grandiosidade da misericórdia olhando para os nossos irmãos. Agradecidos, Senhor, também pela Lohane, que hoje debutou aqui no estudo online, e que essa trajetória dela continue cada vez mais iluminada e que ela possa divulgar a Boa Nova com todo esse amor e dedicação que a gente está percebendo que ela tem empregado nos seus estudos. E assim, querido Deus, agradecidos, encerramos esse estudo dessa noite, dizendo graças a Deus e que assim seja.